O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as coisas que fizestes a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: quando foi, Senhor, que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos auxilie
na acolhida da palavra, que não nos dispersemos diante daquilo que pode nos roubar a graça, de acolhermos esta palavra no coração, para que assim ela produza muitos frutos em nós. Peçamos neste momento o auxílio do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Coroamos toda esta caminhada do ano litúrgico, que hoje se encerra com esta grande festa, declarando que Jesus é o nosso Senhor, declarando que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Rei, e que de fato temos o desejo que o seu reinado se concretiza em nosso meio. Mas é importante agora, e é esta a pedagogia da liturgia, para nos ajudar no entendimento que tipo de rei que é esse Jesus. Porque muitas vezes a visão de rei que temos é aquela visão política, de um rei sentado num trono de ouro, com cetro, com coroas de metais preciosos, de pedras preciosas, que tem um grande reinado e que domina tudo sob o seu cetro. Porém, a palavra que nos apresenta esse Jesus como rei, nos apresenta também que o seu reinado é diferente deste tipo de reinado político. E agora nós voltaremos à palavra, porque será ela a nos conduzir para que nós entendamos que tipo de rei que é esse Jesus, que tipo de reinado que ele veio estabelecer, e o que ele tem para oferecer a cada um que acolhe este reino no seu coração. Então vai ser diante desta perspectiva que hoje compreenderemos a palavra que acabamos de escutar. Então nós estamos encerrando o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Eu disse a vocês nestes últimos domingos que os capítulos 24 e 25 de Mateus compõem um grande discurso de Jesus chamado discurso escatológico, que diz sobre os fins dos tempos. E este discurso é formado por algumas parábolas. Duas delas ouvimos nos domingos anteriores, as parábolas das 10 virgens, 5 previdentes e 5 imprevidentes, domingo retrasado, e no domingo passado, a parábola dos talentos. E agora Jesus encerra esse discurso escatológico com esse texto que nós acabamos de ouvir, que nos fala sobre o julgamento final. E todas as vezes que o Evangelho nos traz um tema tão importante como esse, o do juízo final, nunca é para nos passar medo ou para nos coagir. Mas o Evangelho é sempre uma palavra viva, é sempre uma palavra de esperança, e ele tem a finalidade de nos instruir na fé, para que nós desfrutemos do que o Senhor tem de melhor para nos oferecer. Portanto, nos abre os olhos também para aquilo que pode acontecer a partir do momento que eu não acolho os ensinamentos de Jesus. Então agora nós vamos ver como se dará esse contexto no juízo final, nesta parábola que Jesus acaba de nos contar. Então, uma breve explicação do contexto geral, para vocês entenderem qual é o pano de fundo no qual está o Evangelho de hoje,
e agora nós voltaremos ao texto, porque será ele a mola mestra a nos orientar, a nos conduzir nesta manhã de domingo. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha o que vai nos dizer Jesus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então Jesus já diz aos seus discípulos: chegará o momento que o Filho do Homem voltará. Então, o Filho do Homem é um dos títulos que vocês encontram na Escritura para o Messias. Então, Jesus, sendo o Messias, recebe esta titulação de Filho do Homem. E ele virá de forma gloriosa, reunirá diante de si todos os povos da terra, e diante desta reunião haverá um julgamento, aonde todos nós deveremos prestar contas do que nos foi confiado nesta vida. E aqui já vem uma primeira provocação do Evangelho para nós, diante do tempo e da cultura que vivemos. Chegará um momento que nós deveremos prestar contas por este grande dom que nos foi confiado à nossa vida. E isso é necessário cair ao nosso coração, porque muitas vezes corremos o risco de viver uma vida aleatória, de fazermos escolhas que não são orientadas por bons princípios, como se esta vida se resumisse no aqui e no agora. Portanto, ouvir um evangelho como esse nos chama a atenção para duas realidades que devemos tomar muito cuidado no nosso dia a dia. E quais são elas? O exercício da nossa liberdade, diante das escolhas que cada um precisa fazer no seu dia a dia, e depois assumirmos as responsabilidades das escolhas que fazemos. Então lembre destes dois critérios: liberdade e responsabilidade, porque são dois princípios que andam de mãos dadas, andam juntos. Quando chegar este momento, este juiz que fará o julgamento final agirá de uma forma muito interessante. Nos disse o texto que ele agirá como um pastor que tem as ovelhas à sua direita e que tem os cabritos à sua esquerda. Por que Jesus utiliza a metáfora do pastor para falar sobre o julgamento final? Em primeiro lugar, porque era uma linguagem bem conhecida pelos seus ouvintes. Naquela época de Jesus, a maioria da população vivia na roça, da agricultura e da criação de animais. E qual era o animal que mais se tinha em todo Israel? As ovelhas. Portanto, o pastor, que era o responsável por cuidar das ovelhas, era um personagem muito conhecido em todo Israel. E Jesus utiliza esta metáfora para nos falar que tipo de juiz ele é. Um juiz que se assemelha com um pastor. E é muito importante nós nos atentarmos a este detalhe do Evangelho,
Porque, como eu dizia no domingo passado, muitos de nós criamos a imagem de um Deus vingativo, de um Deus justiceiro, de um Deus que impõe e de um Deus que muitas vezes quer me castigar, me coagindo fazer o que Ele me pede. E esta visão é divulgada por muitos líderes religiosos também, sejam na igreja católica, sejam nas igrejas evangélicas. E no domingo passado fomos provocados a reconstruirmos uma imagem de Deus que não fosse edificada por este viés. E quando hoje nós ouvimos que neste julgamento este Senhor agirá como um pastor, devemos nos perguntar: o que o pastor faz? Aí vem a primeira leitura, retirada do livro de Ezequiel, para te dizer qual é a função do pastor. Primeira leitura, Ezequiel 34. Assim diz o Senhor: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, vou tomar conta delas, vou ao encontro das ovelhas dispersas, vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las quando elas estiverem dispersas, vou buscá-las no dia de nuvem e escuridão, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, eu procuro a ovelha perdida, eu reconduzo a extraviada, eu enfaixo a perna da ovelha que quebrou, eu fortaleço a ovelha doente e eu vigio a ovelha gorda e forte. Então, este juiz que fará o julgamento é um pastor, e como pastor, ele ama as suas ovelhas e faz tudo isso por elas. Busca aquela que está extraviada, cura aquela que está machucada, aquela que está sadia e gorda, ele vigia para que ela não se perca. E este é o amor com que Deus lida com cada um de nós. Se eu sou uma ovelhinha gorda, fiel, estou no caminho do Senhor, que bom, Ele me ama e Ele cuida de mim para que eu não me perca. Se por acaso eu sou uma ovelhinha machucada, com a perna quebrada, com tantas dores por dentro, o Senhor vem, me coloca nos braços e com o seu bálsamo é capaz de curar as minhas feridas. Se de repente, diante das tentações deste mundo, eu me extraviei por caminhos enveredados, Ele me ama e vai ao meu encontro para resgatar-me de volta e trazer-me para junto de si. Então, quando nós contemplamos esta perspectiva do juízo final, pela via do pastor, vem um grande consolo no nosso coração, de dizer que maravilha encontrar um juiz que vai ser tão misericordioso e amoroso, querendo ter-me sempre perto de si. E se você acolhe este pastor que te ama e que quer estar sempre junto de você, olha o que vai acontecer com você. Aí vem o salmo de hoje, 22 e 23, para nos ensinar o que cada um desfruta quando se abre ao cuidado do bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Ele me leva pelos prados e campinas verdejantes. Ele me faz descansar nas águas repousantes. Ele restaura as minhas forças. Ele prepara uma mesa bem farta para mim diante dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com o seu óleo. O meu cálice Ele faz transbordar. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
Então, se na primeira leitura nós encontramos os atributos do pastor, no Salmo nós encontramos o que o pastor faz com as ovelhas que acolhem o seu chamado, o seu cuidado e o seu amor. E aqui vem o critério para o juízo. A partir do momento que eu me abro a esta novidade, a esta riqueza da fé, de fato, a minha vida se transforma, a minha existência tem um novo sentido, interiormente, eu vou caminhando por uma via de plenificação, numa realização total, na qual busca cada coração humano, e de fato, desfrutamos de tudo isso que o nosso bom pastor faz em nosso favor. E naquele momento, vai haver um chamado, os que vão para a direita. As ovelhas, cuidadas pelo bom pastor, e aquelas que se permitiram fazer este itinerário, o que vai acontecer com elas? Ele colocará as ovelhas à sua direita, então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então aqui, Jesus nos apresenta uma reflexão para o nosso cotidiano. No caminho da fé, podemos fazer as nossas escolhas e optarmos pelo cuidado do bom pastor. Com isso, vamos desfrutar do que ele pode nos oferecer, e no final da nossa jornada, receberemos uma grande recompensa, receberemos a salvação que ele nos traz da parte do Pai, nos chamando de quê? Benditos, bem-aventurados, vinde benditos, vinde desfrutar do reino do meu Pai, que está preparado para vós desde a criação do mundo. Então, este rei, chamado Jesus, tem qual missão? Oferecer a cada um de nós o reinado de quem? Do seu Pai. Este rei tem esta missão por excelência: concretizar em nosso meio o reino de Deus, para que já aqui e agora o experimentemos, e quando chegar ao final da nossa vida, nos dê a graça de desfrutarmos deste reino de maneira plena. Portanto, é necessário nos abrirmos à novidade do Evangelho, que tem uma grande promessa para a nossa vida, que tem um grande caminho de planificação para a nossa existência, e mais do que isso, abre os nossos horizontes para que nós entendamos que a vida do cristão não se resume apenas aqui e agora, numa dimensão imanente e material, como se tudo pudesse ser resumido no que eu estou fazendo aqui. Porém, abre os nossos horizontes para uma dimensão muito mais ampla. E aí poderíamos fazer a pergunta: Padre, o que eu preciso fazer então, para que este bom pastor me reconheça também como bendito? Para que eu possa desfrutar desta herança que está preparada para mim? É do desejo do coração de Deus que eu desfrute desta grande herança que Ele tem para me oferecer, e agora eu tomo a decisão, eu quero fazer esta experiência.
E qual é o caminho a ser seguido? E aí quem vai te dar essa resposta não será o padre, mas será o próprio Evangelho. O próprio Jesus, diante desta palavra que Ele está nos dizendo hoje, a partir do versículo 35. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, e eu estava na prisão e fostes me visitar. 6 elementos que compõem a fala de Jesus no que devemos fazer diante do convite que Ele faz a cada um. Quando nós voltamos a mais ou menos um mês atrás, os fariseus, querendo colocar Jesus à prova, perguntou a Ele qual era o maior dos mandamentos. E aí o que Jesus respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor de Deus que alcança o coração de cada pessoa, o leva a amar a Deus e amar o seu próximo, principalmente os mais necessitados. E por que Jesus apresenta esse critério no julgamento final? Porque seremos julgados pelo amor. E o amor não é algo platônico, não é algo abstrato, não é uma realidade distante, mas o amor cristão é uma realidade concreta, que se pode viver, que se pode sentir, que se pode experimentar. E se de fato nós queremos ser julgados pelo amor, o que nós devemos fazer no cotidiano? Amar. Não de uma maneira genérica, porque a palavra amor hoje é uma palavra muito falada, mas pouco vivida, pouco conhecida. Mas é de um amor autêntico, de um amor que me leva a uma relação profunda com o Senhor, e me comprometendo com Ele, me leva também a me comprometer com o meu próximo, principalmente os mais necessitados. Então Jesus nos apresenta obras de caridade, obras de misericórdia, orientadas pelo viés deste amor. Muitas pessoas correm o risco de ler este evangelho numa linhagem ideológica, dizendo assim: se eu sou uma pessoa caridosa, se eu ajudo os pobres, se eu faço bem para quem precisa, eu já serei salvo. Logo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunidade, eu não preciso de viver a fé no cotidiano, porque se o critério para minha salvação é fazer o bem a quem precisa, eu posso fazer de maneira independente. E é importante nós ouvirmos isso, porque nós vamos agora começar o período de preparação para o Natal. E neste período que nos sensibiliza muito, quantas pessoas acham que dando uma cesta básica para uma família pobre, está resolvida todas as suas pendências diante de Deus? Quantas pessoas acham que fazer uma caridade para uma pessoa necessitada, ela já está eximida de tudo aquilo de ruim que ela fez e que ela acha que agora ela precisa rever de maneira independente? Jesus é mais profundo. A nossa caridade em ajudar os mais pobres e necessitados tem um modelo por excelência. E que modelo é esse? A caridade de Cristo. Porque toda obra de caridade feita pelos cristãos tem uma finalidade que vai além do material. E qual é esta finalidade?
o espiritual. E por que tantos movimentos da Igreja Católica, por exemplo, que se dedicaram tanto aos pobres, grupos de leigos, de religiosas, de padres, de comunidades, que se dedicaram tanto às pessoas mais necessitadas, acabaram? Porque de repente olhou o pobre na sua pobreza e, olhando somente para a finalidade de ajudar o que ele precisava a nível material, mas esqueceu do mais importante: por meio da ajuda material àqueles necessitados, levá-los a conhecerem a Cristo. E muitas vezes vemos a seguinte realidade: um grupo, uma comunidade, uma paróquia que ajuda as pessoas mais carentes, de repente cria um hábito mensal, podemos falar de uma cesta básica, e aí quando chega o dia, se a cesta não chega, na outra semana o pobre chega bravo lá para a irmã, para o padre, para a paróquia, para a secretaria, dizendo: mas a minha cesta não chegou ainda esse mês, o que está acontecendo? Bravo, 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 como se diz, é meu direito e ainda não recebi. Diante destas provocações, o que nós entendemos? Que a caridade que estamos fazendo àquela pessoa ainda não produziu frutos, porque não foi capaz de conduzir a pessoa a Cristo. Por isso que muita obra de caridade da Igreja Católica não se prosperou, porque ficou na dimensão imanente material do cuidado do aqui e do agora, e não ajudamos a pessoa a olhar para Cristo. A nossa caridade, além de prover o que é material, precisa ajudar o assistido, a assistida, a fazer a experiência da fé, a conhecer o amor de Cristo, a se permitirem ser cuidados por este bom pastor. Aqui na paróquia, antes de nós ajudarmos alguma família carente, nós sempre gostamos de pegar o endereço, o contato daquela família, para fazermos uma visita, para ver as reais necessidades, para anunciar a palavra de Deus, para rezar com aquela família. E se vocês verem o tanto de gente que vem pedir, mas quando você pede o endereço para ir fazer uma visita, arruma uma mentira e não passa o endereço, e às vezes quando passa o endereço errado. Vamos olhar no mapa para ir lá visitar aquela família, não existe o nome daquela rua que ela deu em Senador Canedo. E aí o que a gente entende? Quer a cesta básica, mas não quer Cristo. Quer a ajuda material, mas não quer a fé. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje e percebemos os critérios que Jesus nos dá para a vivência da caridade, precisamos olhar para nós, em primeiro lugar, e fazermos o nosso exame de consciência. E depois, em segundo lugar, olharmos a realidade que está à nossa volta, que precisa nos sensibilizar, porque é sempre uma realidade de dor e de sofrimento, mas ao mesmo tempo nos colocar como discípulos que queremos ajudar os mais necessitados, mas que queremos dar-lhes também Cristo. 6 atributos: fome, sede, estrangeiro, nu, doente e prisioneiro. Agora, eu gostaria de convidá-los a olhar para a cruz. Quem é este por excelência? O Cristo. Aquele que se fez faminto, nos oferecendo o seu corpo para nos alimentar diante da nossa fome. Aquele que se fez sedento, para derramar sobre nós o seu sangue precioso, que seria para nós uma nova bebida capaz de saciar a nossa sede, a sede do nosso coração.
ele é por excelência o estrangeiro, aquele que deixou a pátria do seu pai, o reino do seu pai, e que se fez humano como nós, para que nós fôssemos alcançados por este mesmo reino, e não vivêssemos mais como estrangeiros, mas retornássemos à casa do Pai, e somente Ele pode fazer este caminho conosco, o estrangeiro. Depois, o doente, vai nos dizer Isaías, Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele carregou sobre si as nossas chagas, os nossos pecados. Ele se fez o maltratado, o doente, o machucado, o escarnecido na cruz, para que as nossas feridas fossem curadas e para que nós ficássemos sãos. Ele é por excelência o nu. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus despido das suas vestes. E porque Ele é por excelência o nu, porque Ele precisou alcançar a nudez que tinha nos alcançado por primeiro, a nudez do pecado de Adão e Eva. Quando olhamos lá no livro do Gênesis, depois que o homem e a mulher cometem o pecado original, eles ouvem os passos de Deus andando no jardim, e eles vão se esconder, porque agora estamos nu, a nudez do pecado. E esta nudez foi assumida por Cristo para que a nossa fosse redimida. Depois, o prisioneiro. Olhemos para o lenho da cruz. Jesus ficou aqui prisioneiro. E por que ele foi prisioneiro por excelência? Para assumir a prisão que nos aprisionava, que nos impedia de sermos livres, de desfrutarmos da liberdade de filhos de Deus. E para que esta liberdade nos alcançasse, Ele se tornou prisioneiro para assumir a nossa prisão e nos libertar de tudo aquilo que nos impedia de viver esta grande graça, a graça da libertação. Então, quando nós compreendemos este Evangelho na perspectiva cristológica e não sociológica, de fato, ele nos abre os horizontes, para que nós, olhando para Ele, experimentando o que Ele tem para nos oferecer como o bom pastor que nos conduz, sejamos capazes da solidariedade com quem de fato passa fome e que nós podemos oferecer o alimento, para aqueles que têm sede, que nós podemos oferecer a bebida, para aqueles que são estrangeiros, foram para outros países, correndo muitas vezes da dor e do sofrimento, da perseguição, da guerra em seus países. E aqui nós poderíamos citar cada um destes critérios. Então, a experiência da fé nos desestabiliza, nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca na missão, minha gente. Por isso que o chamado que a igreja tem nos feito através do pontificado do Papa Francisco constantemente é este: nos tornemos missionários de Cristo. E agora vem uma realidade, o nosso confronto com a cultura que estamos vivendo, a cultura da indiferença. Hoje de repente encontramos um acidente de trânsito, tantas pessoas lá em cima, mas a grande maioria delas não estão ali porque são solidárias à dor e ao sofrimento do acidentado, mas estão ali por curiosidade, estão ali para fazer vídeo e foto, para depois alimentar suas redes sociais e divulgar a cultura da tragédia. A dor do outro, o sofrimento, o padecimento alheio já não nos comove mais. E por que isso está acontecendo? Porque não estamos permitindo com que o Evangelho nos alcance. Porque quando o Evangelho nos alcança, a obra do amor que Deus realiza em nós faz a diferença, em primeiro lugar, na vida de cada um, e ao mesmo tempo se coloca a serviço e a ajuda do outro.
E agora devemos fazer o nosso exame de consciência. Quantas vezes existe uma pessoa passando fome e eu jogando tanta comida fora dentro da minha casa? Quantas pessoas não tendo água para beber diante da seca e eu desperdiçando água na minha casa? Quantas pessoas doentes, não tendo condições de comprar o remédio que lhe pertence, que lhe é necessário para o seu tratamento, e eu dentro da minha casa com uma farmácia, com tantos comprimidos e vidros de remédios, e a grande maioria deles perderam, porque eu fui comprando e não usei. Olha, gente, como o evangelho é atual, olha como a palavra de Deus quer dialogar conosco. E a partir do momento que nós recebemos esse chamado, e acolhemos o que Ele tem para nos oferecer de fato, fazemos o caminho de Cristo, e alcançaremos a graça misericordiosa no nosso juízo final, para sermos chamados benditos de meu Pai. Mas Jesus encerra o texto, a parábola, pegando pesado conosco. Vamos lá para a gente encerrar? Os que foram para a direita, as ovelhas, mas os que foram para a esquerda, os cabritos. Estes que foram para a esquerda receberão uma sentença doída. Olha o que o rei lhes dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu estava nu e não me vestistes, eu estava com fome e não me deste comer, eu estava com sede e não me deste beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava na prisão e não fostes me visitar. Padre, então agora eu tenho que seguir a Jesus porque eu estou com medo do inferno? Não. Você deve seguir a Jesus porque o amor que Ele tem por você é muito maior do que o seu medo para o inferno. Mas a sentença dos que foram para a esquerda, simbolizado pelos cabritos, é a mesma consequência dos que foram para a direita. O que eu escolhi na minha vida, quais foram as opções que eu fiz e quais foram as consequências que estas opções geraram em mim. Porque os que foram para a direita fizeram uma escolha, deram comida a quem tem fome, deram água a quem tem sede, visitou aquele que era prisioneiro, ajudou aquele que era doente, fez uma escolha, a escolha produziu consequências boas, que resultaram no quê? Na graça de serem chamados de benditos, e de serem coroados com o reino do Pai que está nos céus. O outro grupo fez também uma escolha de não ajudar, de ser insensível, de não se compadecer com a dor do outro. Então, no final, as suas escolhas tiveram consequências. E no que resultou essas consequências? Num lugar que não era muito bom, porque não era um lugar preparado para eles. O primeiro, o reino do meu Pai preparado para vós desde os fins dos tempos. E o segundo lugar, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não é preparado para você. Não é a finalidade última nossa. É preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Padre, qual é o lugar preparado para mim? O reino do Pai. Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o que Ele vos preparou para vós desde a criação do mundo. Mas as suas escolhas podem te levar para um lugar que não é o seu lugar. E aqui vem o critério do discernimento para o julgamento, que não é uma realidade só depois da nossa morte,
Mas começa quando, gente? Aqui e agora. Porque o bom pastor nos ama, cuida de nós, não quer nos perder, mas eu posso dar o meu grito de independência e dizer: este bom pastor não é meu pastor, porque pode ser que ele nem seja tão bom como dizem que ele é, e aí eu posso me enveredar por outros caminhos que vão resultar num lugar que não é o meu lugar. Então Jesus não quer coagir, Jesus não quer passar medo do inferno a ninguém, mas Jesus quer abrir os nossos olhos para que nós desfrutemos do que é preparado para nós, do que está prometido para nós. E agora vem uma pergunta célebre para você: se hoje fosse o dia da sua partida, você queria receber esse convite: vinde, bendita, bendito do meu Pai, para o reino que Ele preparou para vós desde a criação do mundo? Ou você queria ouvir: afastai-vos de mim, maldito, maldita, e ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos? Qual era a voz que você gostaria de ouvir no momento final do seu julgamento? Se é esta primeira: vinde, bendita, bendito de meu Pai, participar da herança que Ele preparou para vós, é necessário começar quando? Agora, hoje. Permitir com que esse amor de Deus nos alcance, tire a cegueira da insensibilidade e da indiferença com os mais pobres e necessitados, e nos abra a uma nova possibilidade, a possibilidade de vivermos já aqui agora como benditos, neste reino que nos foi dado por Ele. E agora, minha gente, para nós terminarmos a pregação, qual a coroa deste rei? Coroa de espinhos. Qual o trono deste rei? Uma cruz. E qual o reinado dele? O reino de Deus, que está preparado para vós, para mim, para nós, desde a criação do mundo. Mas para que nós desfrutássemos desta herança, que é tão valiosa, que não se tem valor monetário, este rei teve que reinar numa cruz, com uma coroa de espinhos e marcados por pregos, para que Ele saciasse a nossa sede, para que Ele matasse a nossa fome, para que Ele nos devolvesse a pátria celeste e não vivêssemos mais como estrangeiros, para que Ele sarasse as nossas feridas e nos tornássemos sãos, para que de fato não nos tornemos mais prisioneiros do pecado, mas vivamos a liberdade dos filhos de Deus. E quando nós fazemos esta experiência, nos tornamos mais solidários, mais afetuosos, mais caridosos, ajudando aqueles que mais necessitam, não somente pela ajuda material, mas possibilitando a eles conhecerem esse mesmo Cristo que um dia eu experimentei. Este é o Rei do Universo. Este é o Rei do Universo, minha gente. E é este reinado que está prometido para todos nós. Que maravilha! Obrigado, Jesus, nós te amamos. Então vamos pedir isso. Feche por um instante seus olhos e pense como anda a sua vida. Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as buscas que habitam dentro do seu interior? Vai pedindo a este Rei que é bom pastor para te conduzir.
às águas calmas, aos pastos verdejantes, a este banquete, a esta unção real, a esta graça de habitar a casa do Senhor. Vai pedindo que o amor de Deus seja derramado sobre o seu coração, para que, amando a Deus, você consiga também amar o seu próximo e ser solidário às suas dores, aos seus sofrimentos, provendo aquilo que é material e necessário, mas provendo também a graça de Cristo. Vai dizendo: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Tu és, Senhor, o meu Rei. Reina no meu coração, Senhor. Reina sobre os meus apegos. Reina, Senhor, sobre as minhas indiferenças. Reina, Senhor, naqueles momentos que eu não consigo ajudar quem precisa. Reina, Senhor, quando eu quero ajudar mais por mim do que por Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, essa graça. Dai-me esta graça, Senhor, porque eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, minhas forças o Senhor vai descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor,